Em 1865, na pequena cidade de Sede, Illinois, Estados Unidos, nasceu um menino que não seria conhecido por títulos, riquezas ou fama, mas por um legado invisível que incendiou gerações. O céu já o reconhecia por outro nome, intercessor. Seu nome, John Nelson Hyde. Filho de um pastor presbiteriano, John cresceu em um lar onde a Bíblia estava sempre aberta e a oração era o alimento diário. Desde cedo, esteve cercado por sermões, cultos familiares e histórias missionárias. Porém, como acontece com muitos filhos de cristãos, a fé parecia mais um ambiente do que uma convicção pessoal. Foi apenas na juventude que a semente silenciosa da oração começou a brotar de verdade em seu coração. Enquanto colegas de idade buscavam carreira estável, estudos e prestígio social, John se sentia inquieto. Uma tragédia marcou profundamente a sua vida. Seu irmão mais velho, missionário na Índia, morreu no campo com apenas 20 anos de idade. Para muitos, isso seria motivo de desistência. Mas para John, foi como uma tocha acesa. Ele escutou dentro de si o mesmo chamado. Era como se o eco da morte precoce de seu irmão gritasse: "Quem irá agora?" Determinou-se então a seguir para a Índia como missionário. Preparou-se com zelo, estudou, buscou treinamentos, mas em meio a esse processo, um obstáculo quase insuperável surgiu. Descobriu-se que ele tinha uma séria deficiência auditiva. Era surdo parcial. Pregação pública exigia voz clara e ouvidos atentos, e isso, diziam, ele não tinha. Muitos amigos, líderes e até conselheiros próximos tentaram convencê-lo a desistir. Um surdo não pode pregar, afirmavam. Mas John Hyde carregava dentro de si algo que não era humano. Quando Deus chama, não é a lógica que responde, é a obediência. E assim, em 1892, com pouco mais de 26 anos, ele embarcou para a Índia. A viagem foi longa, cansativa, cheia de incertezas. No meio do oceano, dentro de sua cabine simples, John tomou uma decisão radical. Ele não queria viver uma vida comum. Não queria ser apenas mais um missionário bem-intencionado, mas sem poder espiritual. De joelhos, lágrimas molhando o assoalho de madeira do navio, ele clamou: "Senhor, não me deixe pisar na Índia sem a plenitude do teu espírito." Enquanto muitos dormiam tranquilamente nas cabines, John Hyde passava noites de vigília, implorando pela presença do Espírito Santo. Ele não buscava títulos, buscava fogo. Não desejava aplausos, desejava realidade celestial. Ao chegar à Índia, esperava encontrar um campo receptivo, mas o que viu foi desolador. Corações duros, indiferença, idolatria espalhada por todos os lados. Comunidades marcadas por tradições milenares que pareciam impermeáveis ao Evangelho. O clima era sufocante. A língua estrangeira parecia intransponível e sua surdez tornava tudo ainda mais difícil. Ele tentou pregar, tentou evangelizar, tentou fazer o que qualquer missionário faria, mas os resultados eram escassos. Seus sermões soavam sem vida, suas palavras não produziam frutos. A frustração foi crescendo como uma sombra, até que, exausto e quebrado, John entrou em crise. Ele orou com sinceridade brutal: "Senhor, ou me ensinas a buscar tua face, ou voltarei para casa, pois sem ti nada posso fazer." Essa oração não foi apenas um pedido, foi um ultimato. E foi ali que sua vida mudou. John Hyde se retirou ao seu quarto e permaneceu ali, buscando ao Senhor de forma intensa. Enquanto outros missionários se dedicavam a estratégias, métodos e reuniões, John se escondia na madrugada, derramando lágrimas, gemendo em oração. O que para muitos era perda de tempo, para ele se tornava um encontro real com o Deus vivo. Pouco a pouco, sua oração deixou de ser por si mesmo e passou a ser pelos perdidos. Ele começou a sentir uma dor constante em sua alma. Não conseguia dormir tranquilo, sabendo que pessoas estavam morrendo sem Cristo. Passava noites inteiras intercedendo, jejuando, prostrado no chão, às vezes em completo silêncio, outras vezes gemendo como alguém em trabalho de parto espiritual. E então algo começou a acontecer. Primeiro dentro dele, depois ao redor.
Ele fez uma oração ousada. Senhor, dá-me um convertido por dia. Apenas um, mas que seja verdadeiro, nascido de novo, transformado pelo teu Espírito. E Deus respondeu. Dia após dia, John começou a ver pessoas rendendo-se a Cristo. Hindus, muçulmanos, até cristãos nominais, todos tocados pelo poder do Evangelho. O céu estava se movendo, mas John não parou ali. Com o tempo, ousou pedir mais. Senhor, dá-me 2 almas por dia. E o céu respondeu sua oração. Depois avançou ainda mais. Senhor, dá-me 4 por dia. E outra vez, Deus ouviu a oração do seu servo. A cada novo pedido, sua fé crescia. Sua vida física se desgastava, mas sua chama interior se tornava incontrolável. Foi nessa época que ele recebeu o apelido que marcaria sua história, o apóstolo da oração. Colegas missionários testemunhavam que antes mesmo dos cultos começarem, pessoas já estavam chorando, confessando pecados. Em uma reunião, um evangelista relatou: enquanto eu pregava, percebi que algo invisível estava quebrando os corações. Depois soube que John estava no quarto ao lado, de joelhos, intercedendo. Não era apenas pregação, não eram apenas palavras. Era a oração que movia o céu e sacudia a terra. Mas todo fogo consome. A intensidade da vida de John começou a cobrar um preço físico. Ele dormia pouco, jejuava muito, passava horas intermináveis de joelhos. Às vezes, amigos o encontravam prostrado no chão de barro, molhando as tábuas com lágrimas. Ele orava como quem via o invisível, como quem carregava o peso eterno das almas. Em uma de suas viagens aos Estados Unidos, médicos ficaram chocados com os exames. O coração de John não estava no lado esquerdo do peito, mas deslocado para a direita. Não por deformidade de nascimento, mas por causa da pressão intensa da oração intercessora. Um médico declarou: o coração deste homem está fora do lugar, mas é o coração mais forte que já examinei. Apesar da fragilidade física, John continuava. Sua voz era fraca, sua audição limitada, mas quando orava, o ambiente mudava. Não havia música, não havia esforço humano, apenas lágrimas e súplicas. E o céu descia. Entre 1904 e 1910, um movimento extraordinário explodiu na Índia. As conferências de reavivamento do Punjab. Missionários, pastores, líderes e crentes comuns se reuniam em busca de Deus. John quase nunca aparecia no palco, mas estava sempre em um quarto próximo, orando, clamando, intercedendo. Em uma dessas conferências, passou mais de 30 horas seguidas em oração fervorosa. O resultado qual foi? Missionários quebrantados, evangelistas pregando com fogo, igrejas inteiras tomadas por arrependimento e santidade. Ele ousou então outro pedido mais audacioso ainda. Senhor, dá-me 1000 almas este ano, 1000 vidas verdadeiramente transformadas. No fim daquele ano, mais de 1.200 conversões genuínas foram registradas, com nomes, testemunhos e frutos visíveis. Mas a chama que ardia também consumia seu corpo físico. Em 1911, já debilitado, viajou para os Estados Unidos e pregou seu último sermão. Subiu ao púlpito, mas não conseguiu discursar. Apenas chorou muito. Com a voz embargada disse: há muito trabalho, muitos programas, mas pouca oração. Enquanto a igreja se distrai, almas estão se perdendo. Convidou todos ao arrependimento secreto. Centenas de pessoas se ajoelharam. Poucos dias depois, John adoeceu gravemente. Mesmo no hospital, continuava orando pelas enfermeiras, médicos e pacientes. Seus últimos sussurros foram simples e eternos. Jesus, almas, almas, mais almas, que o Senhor cresça e eu diminua. No dia 17 de fevereiro de 1912, com apenas 46 anos, John Hyde partiu para a eternidade. Seu corpo foi enterrado, mas seu legado nunca morreu. Ele nos lembra que o verdadeiro avivamento não começa em palcos iluminados, mas em quartos secretos, com joelhos dobrados e corações quebrantados. Ele não buscava fama, não buscava aplausos, não buscava púlpitos.